Placar Transamérica, oferecimento, consórcio Servopa, Vida Pede, LM Telecom, venda, locação e manutenção de rádios comunicadores, Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme, Narcel Equipamentos para Gastronomia. Pesca Brasil, aqui tem pesca todo dia, diversão e alegria pra você e sua família. Pesca Brasil, Pesca Brasil. Pesca Brasil, aqui tem pesca todo dia com Sartorato. Aqui tem peixe todo dia, diversão e alegria pra você e sua família. Pesca Brasil. Boa noite, amigo telespectador da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui pelo canal 59 UHF, também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Transamérica, e também ao vivo pelo Facebook na página do programa Verdade e Expressão. Programa Verdade e Expressão, que vocês podem acompanhar a nossa página no Facebook com todas as notícias da política nacional, estadual e da sua cidade, e temas relevantes à cidadania e temas também relativos ao direito. Você também pode nos acompanhar pelo nosso site www.verdadeexpressão.com.br, que estamos ao vivo também. E também, se quiser participar, mandando comentários, sugestões, críticas, no WhatsApp que já apareceu aí na tela, o 41 99613 3677. Está aí o WhatsApp na tela para vocês. Hoje o nosso entrevistado é o desembargador Cássio Colombo Filho. Ele é autor do livro Quem Paga Essa Conta. Ele é desembargador regional, desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, magistrado de carreira há 25 anos, mestre em Direitos Fundamentais e Democracias pela Unibrasil, especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e especialista em Teoria Crítica dos Direitos Humanos pela Universidade Pablo Olavide, Sevilha, Espanha, docente de curso de especialização e também de pós-graduação e várias outras. Se eu continuar falando aqui, a gente vai ficar o programa falando. Boa noite, desembargador. Boa noite, doutor Rafael. Tudo bem? Tá certo. A gente tem essa reforma trabalhista aí, para a gente tentar aí, entender um pouco ela, mas eu gostaria, primeiramente, que você falasse um pouco dos direitos trabalhistas, como que os direitos trabalhistas nasceram, a CLT, a antiga redação, né, que ainda está vigente, essa reforma trabalhista vai entrar em vigência agora só em novembro, né? Então teve essa alteração. Eu gostaria que você falasse da antiga CLT, na sua essência, o porquê dela, como que ela surgiu, da onde que é, qual que era a real ideia do legislador quando editou essa legislação. Pois não. Veja, eu acho muito interessante nós comentarmos sobre a origem do direito do trabalho, exatamente para nós contextualizarmos a reforma trabalhista, porque não dá para você extrair uma ideia sem você entender mais ou menos de onde as coisas vieram. E o direito do trabalho, ele é muito novo em relação aos demais ramos das ciências jurídicas e sociais. O direito do trabalho ele tem cerca de 200 anos, porque até 200 anos atrás, o direito do trabalho, ele não existia porque o trabalho ou era servil ou era escravo. Então não tínhamos direito de trabalho. Você pega, quando nós estudamos direito, nós fazemos faculdade de direito, né, como o senhor fez, como eu fiz, ensinam para a gente na história do direito e o direito civil, o direito penal, tem instituições muito antigas, milenares aí, de antes de Cristo. Então nós temos aí Código de Hammurabi, Código de Manu, e ali você já encontrava instituições de direito civil e de direito penal, mas nada de direito do trabalho. Por quê? Porque o direito do trabalho é muito novo mesmo, tá? Alguma coisa de século XVIII, tá? Começo do século XIX, foi que nós começamos a ter trabalho livre, né? E a partir daí, o que se percebeu foi o seguinte, que nas relações entre capital e trabalho,
quando o Estado não intervém, então o capital se sobrepõe demais. E o que aconteceu é que, então, as relações se tornaram muito abusivas. Então, no começo, pra você ter uma ideia, a primeira lei trabalhista que eu tenho notícia é uma lei inglesa de 1802, Health and Morals of Apprentices Act, da Inglaterra. E essa lei visava limitar a jornada do trabalhador menor de 12 anos a 12 horas diárias. Então, você imagina os abusos que havia, né, na época, realmente, para nós chegarmos nesse patamar de você ter um salário mínimo, você ter uma jornada máxima, você ter algumas garantias contra a não discriminação no trabalho, demorou-se muito. Esses 200 anos foram exatamente de construção do direito do trabalho. E como o Estado não intervinha, as pessoas faziam livremente, né? Era uma política que em francês se diz laissez-faire, deixa fazer. Quer dizer, as pessoas façam, aí, contratem o que quiserem. O Estado, percebendo esses abusos, começou a intervir e começou a editar normas, como essa lei inglesa de 1802, e aí começaram a aparecer normas, né? No Brasil, nós até nos anos 30, nós não tínhamos uma legislação trabalhista unificada. Você tinha, o trabalho era tratado dentro do Código Civil como prestação de serviços, como locação de serviços, melhor, era como o Código Civil de 1916 chamava, e aí era o direito civil que regulava as relações de trabalho, não havia uma disciplina específica de direito de trabalho. Inclusive, os primeiros professores de direito de trabalho não eram professores de direito de trabalho, eram professores de direito civil, né, ou de introdução de estudo de direito, que então migraram para a área trabalhista. E aí o que aconteceu? Havia uma ou outra categoria profissional que, exatamente pelo seu prestígio, os bancários, os ferroviários, que tinham leis específicas. Por que se chama CLT? Que é uma consolidação das leis. Ela pegou todas essas leis e reuniu num pacote. Isso foi feito nos anos 30, o projeto, e aí o Getúlio segurou um pouco por questões políticas e acabou editando a CLT em 1943. Foi a primeira lei trabalhista geral, então, que alcançou todos os trabalhadores, todas as categorias profissionais, exceto os trabalhadores rurais. E a partir de então, o direito do trabalho o Estado começou a intervir cada vez mais nas relações entre capital e trabalho. Foi criada uma justiça própria para tratar do assunto, também, coincidentemente nessa época, 1940 mais especificamente, e aí as causas começaram a ser trazidas para um juízo especializado. Até uma questão que se tem muito, né? Por que você tem uma justiça especial só para as causas trabalhistas? Será que essa matéria é tão difícil assim que um juiz de direito, que o cara julga separação e divórcio, julga direito criminal, julga direito comercial, julga direito tributário, por que ele não julga as causas trabalhistas? E aí, exatamente pela peculiaridade da situação, desta relação que é tão conflituosa, nós desenvolvemos uma justiça própria e com características muito genuínas, muito brasileiras, que hoje são muito criticadas, né? Porque a justiça do trabalho virou aí uma indústria da reclamação, virou indústria disso, virou aquilo. E nós temos ouvido críticas, inclusive, que são totalmente descabidas. Eu até ouvi outro dia de um ministro do Supremo Tribunal Federal uma crítica dizendo que a justiça do trabalho brasileira tinha 80% das ações trabalhistas no mundo. O que é uma mentira, é um absurdo, né? Você imagina, como você leu aqui no meu currículo, eu estudei na Espanha, eu conheço o direito espanhol, e lá no ano de 2015, enquanto nós tivemos 2.600.000 ações aqui, na Espanha houve 1.600.000. Quer dizer, escuta, não dá para fechar essa conta de 80% do mundo, né? Olha, bota mundo nisso, bota reclamação. Então, aí hoje, inclusive, desenvolveram-se alguns mitos, muitas inverdades, obviamente com o intuito de tentar rebaixar, de tentar acabar com a justiça do trabalho, de tentar, a justiça do trabalho gasta demais, são 3 bilhões por ano, isso é um gasto muito grande, porque, etc. O problema só é o seguinte, o que eu nem fico rebatendo muito esses argumentos, né? Mas me parece que o Poder Judiciário ele não tem esse caráter de empresa que tem que dar lucro,
né? Nós não estamos aqui para arrecadar. Qual é o lucro que dá uma vara de família? Nenhum. Qual é o lucro que dá uma vara criminal? Nenhum. Ela é para quê? Para pacificação social. Geral, né? Exatamente, para você não deixar as pessoas saírem se estapeando aí e fazendo justiça com as próprias mãos, o que nos levaria à barbárie. Né? Então, todos esses argumentos realmente que nós temos ouvido aí com relação às intervenções que são feitas na Justiça do Trabalho, desculpem, mas a grande maioria deles realmente inverídicos e aquela coisa, talvez uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade, talvez, né? Eu sei que grande parte da população está acreditando, está crendo nessas informações que são totalmente equivocadas e de pessoas que realmente, desculpem, mas não conhecem, o próprio ministro que falou isso não conhece a Justiça do Trabalho, não conhece o direito do trabalho, acho que nunca nem passou na porta de uma vara trabalhista e então está dando essas informações realmente. E o que é incrível é que ele tem um voto paradigmático com a direito do trabalho, você vê pela assessoria, que foi o primeiro caso, o grande caso inspirador que trouxe essa discussão do negociado sobre legislado. Estou me referindo, e aqui abrindo bem o jogo, verdades e verdade de expressão, o nome do teu programa, né? Então, o ministro Barroso apreciou, no ano de 2015, uma causa trabalhista muito interessante, na qual uma trabalhadora aderiu a um PDV, um programa de demissão voluntária, e deu quitação de seus direitos trabalhistas. E depois disso, ainda quis propor uma ação para reclamar direitos. A empresa falou, não, mas espera aí, quando nós fizemos aquele acordo lá atrás, que você aderiu ao meu PDV, você deu quitação do seu contrato. Nós não podemos discutir mais nada agora. E aí discute, daqui o juiz de primeiro grau reconheceu a quitação, aí o tribunal não reconheceu, aí recorreram para o TST e do Tribunal Superior do Trabalho essa causa foi chegar ao Supremo Tribunal Federal. E num voto realmente bastante interessante, o ministro Barroso analisou bem a questão e deu validade à quitação. Falou não, porque quando a trabalhadora aderiu ao PDV, ao Programa de Demissão Voluntária, ela abriu mão de alguns direitos, mas ela recebeu outros, foi uma verdadeira transação. Né? Essa é a diferença entre renúncia e transação. Na transação você tem concessões recíprocas e direitos incertos. Na renúncia você tem uma manifestação de vontade unilateral de um direito líquido, certo, reconhecido. Né? O direito de trabalho, ele admite renúncia, aliás, transação, ele não admite renúncia. Esse é o grande foco dessa reforma trabalhista, na verdade. Me parece que esse foi uma espécie de gatilho disparador disso. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve vamos dizer assim, um aquecimento dessas discussões, elas se tornaram mais fortes. Então, veja que interessante como o próprio direito vai se autoconstruindo. E aí, então, a partir daí, nasce um projeto de lei para tentar regulamentar isso. Inicialmente, um projeto muito acanhado, com 7 ou 8 artigos, isso já no ano de 2016, e é submetido ao Congresso Nacional, principalmente para quê? Para dar prevalência do negociado sobre o legislado. Tá? Então, era um projeto que, nesse começo, tinha isso. Depois, ele foi aumentando, e de repente ele apareceu. Hoje, essa reforma trabalhista aprovada, ela traz 102 alterações na CLT. Tá? Quer dizer, e isso, na verdade, não foi objeto de discussão. Isso passou pelo Congresso Nacional. Nós tínhamos até fevereiro ou março, não me lembro bem o ano, esse projeto com 8, que depois chegava até 11 artigos, e de repente me veio esse monte de artigos que faz 102 alterações. Fizeram ali umas audiências no Congresso, mas ninguém discutiu este projeto, estavam discutindo o anterior e de repente apareceram com esse projeto que foi praticamente enfiado, na minha opinião, goela abaixo da sociedade, sem grande discussão, aí também por questões políticas, né, por manobras políticas do governo. O governo atual está tentando o executivo está tentando se fortalecer, porque ele é um governo que não foi eleito, né, que foi colocado, né, assumiu na condição do impeachment da presidente anterior,
Então, ele é um governo que está tentando se mostrar forte, está tentando se garantir, e para isso precisava de alguma medida de força. E o projeto de reforma trabalhista veio sob encomenda, parece que sob medida, para exatamente isso. A questão realmente não foi bem debatida no Congresso, mas foi aprovada inicialmente na Câmara dos Deputados. No Senado, ela passou também sem maiores discussões. O governo, inclusive, tinha se comprometido a fazer algumas alterações nisso, mas acabou não fazendo e parece que vai editar uma medida provisória. Agora, o grande resumo do que eu estou falando é o seguinte, é que o direito do trabalho, primeiro, ele é muito recente e a sociedade parece que ainda não se ambientou direito. Tem alguns empregadores que se acham donos de senzala. E tem alguns empregados, por outro lado, que também são muito folgados, que se acham donos da liberdade. Né? Então nós temos esse e que querem enriquecer à custa de um contrato de trabalho. Hoje ainda, eu conversava com um empresário que é diretor aí de uma grande empresa, de uma grande federação no interior, e ele me dizia, ele falou, doutor, veja bem, sujeito que ganhava uma ação trabalhista, sujeito que ganhava R$ 4.500 por mês, tá? Numa empresa aí, vou omitir o ramo aqui só para não ficar chato, tá? O sujeito ganhava R$ 4.500 por mês, entra com uma ação e agora dá uma condenação de R$ 2.200.000. Tá? Eu falei, realmente não faz sentido. O sujeito ficou 2 anos e meio na empresa ganhando R$ 4.500 por mês, da onde que se arruma uma conta de R$ 2 milhões? Se você atropelar alguém na rua, bêbado, talvez você não arrume uma conta desse tamanho, que esse empregador arrumou num contrato de trabalho de 2 anos e meio do empregado que tinha R$ 4.500. Então, realmente, a legislação trabalhista, em alguns pontos, ela, como toda a legislação, o direito ele vai se construindo, ele é uma ciência viva, que ele vai mudando diariamente. Ela realmente precisava de uma revisão, mas o que fizeram foi uma desconstrução total, ou pelo menos uma tentativa disso. Tá? Eu acho bastante prejudicial o modo como foi feito e diversas medidas adotadas. Mas a sociedade e o tempo é que vão dizer. Mas na sua visão, essa alteração vem a prejudicar mais o trabalhador ou o empregador? O trabalhador. Trabalhador. O trabalhador saiu sensivelmente enfraquecido nessa relação por 2 pontos, basicamente. Primeiro é que essa história da prevalência do negociado sobre o legislado dá uma ideia de que o negociado sobre o legislado envolva as negociações coletivas de trabalho. Negociação coletiva é aquela que é feita entre o sindicato patronal e o sindicato profissional. Então, anualmente, eles são obrigados a se reunir na database da categoria. Normalmente, a maioria das categorias tem database em maio. E eles negociam algumas condições de trabalho além daquelas previstas em lei. E nessas condições, por exemplo, esse plano de demissão voluntária, que o ministro Barroso falou, olha, deve prevalecer sobre a irrenunciabilidade de direitos, foi instituído por quê? Por um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Foi por uma convenção coletiva de trabalho. Desculpa, por um acordo coletivo. A empresa chegou com o sindicato profissional, fez um acordo e esse acordo obriga todo mundo. É um acordo muito peculiar, porque normalmente os acordos obrigam apenas as partes. Eu, você, né, nós fazemos um contrato. Doutor Rafael, quer me vender esse livro? Quanto custa? Eu te pago tanto? Você, não, eu não aceito tanto, enfim. E aí nós assinamos, vamos dizer assim, ou combinamos isso, contratamos isso. Contratamos a compra e venda, que pode ser verbal, pode ser, enfim, de qualquer modo nós contratamos isso. Já no direito, no direito do trabalho, então aí esses contratos, eles têm limites. Né? E aí, quando você faz o acordo individual, você tem muito pouco limite. Mas por acordo coletivo, você poderia ampliar o direito do trabalho. Então, essas cláusulas deveriam ser estabelecidas. Você pensa, não, então vai prevalecer o negociado sobre o legislado o acordo coletivo. Não, não. Em muitos casos, agora, a reforma trabalhista está prevendo o seguinte, que prevaleça o acordo individual sobre a lei. Como é o caso, por exemplo, da compensação de jornada, como é o caso de diversos
da possibilidade daquele trabalhador hipersuficiente, que é o que ganha mais de 11 mil por mês, para a gente falar em termos grosseiros assim, para se ele der quitação do contrato, isso valer independentemente da participação do sindicato, a desnecessidade de homologação das rescisões de contrato de trabalho. Então, tem diversos pontos em que você pensa que vai ser empoderado o sindicato, mas não, pelo contrário, a legislação privilegia os acordos individuais. E aí nós voltamos lá para aquela história do direito do trabalho de 200 anos atrás. Né? Quando você faz prevalecer essa relação entre capital de trabalho sem o Estado colocar um limite, normalmente quem tem o capital começa a abusar, como a história mostrou que aconteceu. Então, começa a exigir jornadas muito extensas, paga salários ínfimos, e o trabalhador que precisa daquilo para o seu sustento, então ele tem uma possibilidade, ele não tem possibilidade de negociar. Eu não estou falando, obviamente, de um trabalhador qualificado, como o senhor, que é um advogado, formado. Veja, quem vai contratar os seus serviços, o senhor discute. Não, eu aceito defender esse tipo de causa eu não pego. Eu cobro tanto por esse tipo de situação, o mínimo é tanto. Então você tem um poder de barganha porque você tem conhecimento, você tem o que oferecer. Agora, o trabalhador, a mão de obra desqualificada, que é a grande maioria, ele adere ao contrato. O contrato de trabalho é um contrato típico de adesão. O empregador chega para ele e fala, olha, você quer trabalhar comigo, você vai ganhar tanto, vai trabalhar tal horário, vai ter folga assim, ou não vai ter folga, enfim. E aí o trabalhador fala, bom, tudo bem, conforme a necessidade, ele vai e aceita ou não trabalhar. É muito difícil dizer que um trabalhador, aí sem querer desmerecer, que é faxineiro ou que é copeiro, alguma coisa nesse sentido, o sujeito seja vocacionado e o sonho da vida dele tenha sido aquele. Não, esse sujeito vai trabalhar nisso por quê? Porque é o que dá para ele fazer, é o que a capacitação profissional e o que o mercado está oferecendo para ele. E hoje, inclusive, nós estamos vendo um monte de gente que tem mão de obra qualificada e está aceitando condições de trabalho mais baixas. Por quê? Porque está sobrando, né? Hoje, um índice de desemprego de 14% é uma coisa de assustar, né? Como você falou, o trabalhador mais simples, na realidade, em muitos casos, ele nem sabe qual o real direito dele, né? Quais direitos que ele tem, que ele pode perseguir. Sem dúvida. Às vezes ele pode fazer, digamos assim, pode até ser ludibriado, né? Não estou falando que é o caso de todos os empregadores aí, mas pode até ser ludibriado e vir assinar aí, de repente, um acordo individual que ele acabe renunciando ou então abrindo mão de um direito que seja fundamental para ele. Nessa alteração aí, quais direitos assim que é passível desse tipo de acordo? Não tem alguns direitos na Constituição que mesmo que venha ocorrer esse acordo não prevalece? Sim, sim. Veja, a Constituição ela é muito clara. Ela diz o seguinte, no artigo 7º, inciso 26º, reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho. O artigo 7º, ele nos diz o seguinte, são direitos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, esta frase, né, esse período, ele contém você já tira diversos entendimentos. Veja, são direitos, entre outros. Então, ou seja, você tem que sempre acrescer. E daí a gente extrai dois princípios de direito do trabalho. O primeiro, o princípio da norma mais favorável, e o segundo, o princípio do não retrocesso social. Qualquer norma que seja rebaixadora de categoria social, nós não podemos aceitar, porque aí você vai ofender uma outra garantia constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 2º, inciso 3º da Constituição, no artigo 3º da Constituição, são princípios básicos, são princípios fundamentais. O artigo 7º, então, ele diz o seguinte, que todas aquelas normas que estão ali, e ele dá 3 exceções apenas: salário, jornada de trabalho e turnos ininterruptos de revezamento. Todos os demais direitos que estão elencados ali são direitos que não podem ser transacionados, que não podem ser mexidos, são garantias individuais do trabalhador. Então, quando ele fala em não discriminação, por exemplo, do trabalho, né, isso significa o seguinte,
que a mulher, simplesmente porque é mulher, não pode ganhar um salário inferior ao do homem. O que nós vamos verificar no mercado é exatamente qualificação profissional, mercado, etc., para apurar. Mas muita gente, simplesmente porque é mulher, ou porque é criança, adolescente, criança não, mas porque é adolescente, ou porque é velho, simplesmente por essas condições o sujeito paga um salário menor. Tá? O que é inadmissível. Então a Constituição, ela é repleta de pontos. Então, salvo esses 3 a que me referi, repetindo, salário, tá? Jornada de trabalho e turnos ininterruptos de revezamento, salvo essas 3 possibilidades, as garantias que estão reconhecidas na Constituição não podem ser abertas. E o inciso 1º, lá da Constituição, diz lá, relação de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ora, aí agora me vem a reforma trabalhista e fala, olha, vocês podem fazer qualquer acordo, tá? Inclusive para você sacar 80% do seu fundo de garantia, a gente faz um acordo aqui, ó, você não quer mais ficar e eu também não vou te mandar embora para não ter que pagar todas as outras indenizações, como o aviso prévio, a multa de 40%. Vamos fazer um acordo e você vai embora. Né? Todo mundo vai embora agora por esse acordo. Né? Aí o sujeito fala, ou isso, ou eu não te pago mais o salário, ou te mando embora por justa causa. Como é que você vai resistir? Fica essa barganha, digamos. Veja, é aquela coisa. Nesse caso que eu te dei o exemplo, eu quero comprar, você quer vender, você tem a mercadoria, eu tenho o capital. Neste caso, o que o trabalhador tem para barganhar? O que ele vai oferecer? Aonde há acordo nisso? Aí vem lá uma regra que diz, olha, inclusive as dispensas coletivas podem ser hoje por acordo individual, mas uma dispensa coletiva, ela jamais envolverá o acordo. Tá? Chega a ser irracional o que a lei diz, porque é o seguinte, olha, você não pagar essa indenização, olha, eu não vou te pagar essa indenização e isso aqui é um acordo. Mas como assim? Peraí, o que eu vou receber? Eu estou abrindo mão de uma série de direitos, o que eu vou receber? Né? Que raio de acordo é esse? Por isso que eu também já dei aquela chamada logo no começo do programa. Nós temos que distinguir o que é transação do que é renúncia. Tá? Veja, uma dispensa em massa implica o quê? Implica no uso do poder potestativo do empregador e o empregado simplesmente abre mão do seu emprego, abre mão do seu salário, em troca de nada, tá? Ou em troca de uma indenização apenas. Então, que acordo está sendo feito? Que opção ele teve? O que ele barganhou nisso? Não barganhou nada. Perceba que isto não é um acordo, isso é uma renúncia. Tá? Então, neste ponto, obviamente, a lei é extremamente inconstitucional. Eu mesmo, para também dar um exemplo, para esclarecer um pouquinho mais a situação. Veja, uma causa que eu julguei lá no tribunal, inclusive eu fui o relator deste processo, dizia respeito à questão da impossibilidade de dispensa em massa de trabalhadores após a fusão do HSBC com o Bradesco, a compra do Bradesco com o HSBC. Então eu proferi lá uma decisão proibindo as dispensas em massa, porque o Bradesco já tinha avisado que pela mera mudança de mentalidade iria chegar, vamos dizer assim, rapando. E os empregados do HSBC ficaram em polvorosa. Quando viram que o HSBC ia ser incorporado pelo Banco Bradesco, eles ficaram em polvorosa exatamente vendo essa situação que a mera mudança de mentalidade poderia acarretar. Bom, então é o seguinte, se não há essa possibilidade, então vamos fazer o seguinte, de qualquer modo fica aqui essa proibição para vocês lembrarem e uma multa que eu impus de R$50 mil por trabalhador, tá? Sem prejuízo, obviamente, das indenizações que fossem devidas, etc., para evitar as dispensas em massa. Os caras falam, bom, se eu mandei embora 10, vou pagar R$500 mil. Se eu mandei embora 100, eu vou pagar R$5 milhões. Opa, fica muito caro essa brincadeira. Então, isso eu não vou fazer. E
Agora, a reforma trabalhista vem e admite, por exemplo, essa dispensa em massa. Entendeu os pontos? Né? Enfim, e talvez, ao tratarmos dos pontos individualmente, talvez isso fique um pouco mais claro. Tem uma pergunta que chegou aqui, até já vou passar, porque eu acho que entra um pouco na questão do trabalho intermitente. Pedro Lima, nosso amigo aqui, parceiro jornalista, ele está perguntando assim, pode firmar parceria no contrato freelancer para um determinado trabalho? E como devemos fazer isso para garantir o pagamento dos serviços prestados? Teve uma alteração em relação ao trabalho intermitente, que não era permitido, agora é permitido. Você poderia explicar melhor? Claro. Veja, em princípio, quem é empregado? Empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza, então pessoa física, de natureza não eventual ou habitual, né, sob a dependência, ou seja, subordinadamente e mediante remuneração. São esses 4 itens de uma relação de emprego. Então, todo mundo que trabalhe deste modo é empregado, independentemente se você batizar o contrato de prestação de serviços, contrato de locação de mão de obra, o nome que você põe ali, o fato é esse. Se houver esse tipo de prestação, então isso tem que ser celebrado por um contrato de trabalho. A chave está no termo subordinação. Então, perceba, deixa eu dar um exemplo que eu tenho dado até para explicar o trabalho intermitente, que seria a regulamentação do bico. Eu não entendo bem o alcance desse freelancer que o Lima está colocando, tá? Porque o que eu tenho visto, principalmente, ele sendo um repórter, é o seguinte, é aquela pessoa que faz reportagens ou que faz trabalhos e que ele não tem um vínculo fixo, mas que acaba se desenvolvendo, isso acaba virando uma parceria meio direto. E ele acaba ficando dependente disso e a própria empresa. E de repente isso é rompido. E essa prestação de serviço é rompida. Veja, me parece que aí há um contrato de trabalho disfarçado. O trabalho intermitente, deixa eu dar um exemplo que poderia talvez colocar. Normalmente o pessoal fez contrato de trabalho, quem bolou o contrato de trabalho intermitente, fez pensando em turismo e hospitalidade. Porque aí realmente você tem situações, eu tenho dado exemplo, eu fui juiz em Castro, muitos anos. E Castro é uma cidade belíssima, né? Um lugar magnífico ali dos Campos Gerais, e tem o Cânion Guartelá, que ele vai de Castro até o município de Tibagi. Ele entra, né? O Cânion Guartelá, metade dele ali, ou 2/3 dele ficam em Tibagi e 1/3 dele fica no município de Castro. E nesse lugar do Cânion há diversas pousadas, né? Muito aprazíveis, muito bonitas as pousadas e etc. Só que tem o seguinte, essas pousadas, elas ficam vazias a maior parte do ano. Quando que elas têm movimento? Elas têm movimento. Lógico, nas temporadas de férias letivas, né, onde a piazada pode ir, né, os pais também normalmente procuram casar suas férias com isso, então eles têm mais movimento nesses períodos de férias e também em períodos de feriados prolongados. Agora veja, esse ano nós tivemos feriado prolongado, Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, 1º de Maio, e Corpus Christi. Foram 3 feriados que ou emendou lá, que nem o Carnaval, que emenda de sexta para quarta, ou quinta e sexta, né? Foi sempre, foram feriados que coincidiram aí, emendando com o final de semana. Bem, perceba que, obviamente, que neste período de mau movimento, esse dono dessa pousada precisa de pessoas para fazer serviço. Mas é só neste período. Por quê? Porque há um acréscimo de atividade, é uma espécie de safra para ele, são os dias de mau movimento. E ele não tem condições de manter um trabalhador empregado perenemente, porque fica muito caro ele ficar pagando o trabalhador não ter serviço, porque só aumenta nesse tempo. Então o trabalho intermitente vem para dar resposta exatamente a essas situações, em que, veja, nesse caso houve uma coincidência, mas não é todo ano que você tem
5 feriados prolongados. Normalmente você tem o Carnaval e a Semana Santa, certos, que são feriados prolongados, que emendam com segunda e terça e que emendam com a sexta-feira. Agora, os outros, às vezes caem no meio da semana, caem numa terça, caem numa quarta, então aí a turma não emenda, né? Então perceba que houve uma situação circunstancial, que praticamente houve trabalho em fevereiro, em março, em abril, em maio e em junho, houve trabalho em todos os meses, mas esse trabalho foi realmente intermitente, porque nos outros anos ele não teria acontecido, entendeu? Então são trabalhos... Agora, se o trabalho começa a se tornar contínuo, ele se começa a se tornar constante, então todo mês eu vou lá e aí eu vou e trabalho 3 ou 4 dias naquele estabelecimento. E, não, pera um pouquinho só, isso já não é mais intermitente. Este trabalho, então aí é que eu pergunto a questão do freelancer, tá? O alcance desse freelancer. Se esse freelancer for um sujeito que faz serviço direto, ele não é freelancer. Daí já é empregado. Ele é empregado. A turma batiza de freelancer, né? Mas, na verdade, esse cara é empregado, porque você suponha que eu combine contigo, toda segunda-feira eu vou estar lá, doutor Rafael, e vou despender lá 5 minutos só para tirar dúvidas trabalhistas no seu programa. Né? Escuta, isso é intermitente? Não, esse trabalho não é intermitente. Esse trabalho é um trabalho que é certo, ele é episódico, mas ele é certo. Ele tem dias certos para acontecer. Aí, nesse caso do trabalho intermitente, então, que for realmente intermitente, a lei prevê que, então, não há necessidade de você maiores formalidades, você pode estabelecer, ainda que informalmente, mas você vai ter que pagar para esse trabalhador férias, 13º proporcional e também o recolhimento do fundo de garantia e da previdência desses períodos. Tá? E aí teria que fazer o registro também em carteira, uma dúvida que surgiu. Sim. Você faz a anotação, tá? Veja, aí é o seguinte, aí você faz uma anotação só. Sim. Tá? Você contratou esse cara como trabalhador intermitente em fevereiro e esse contrato dele fica em aberto. Ele pode ter 20 contratos em aberto na carteira, não tem problema nenhum. Tá? Essa história de que eu não posso dar baixa na carteira porque tem um contrato em aberto, isso é mentira. Isso é aqueles mitos, tipo, apontar para a estrela, sai verruga no nariz, isso é mito, sabe? É uma coisa que é mentirosa, não existe. Né? E esse é um mito. Não, se o sujeito tem uma anotação em carteira em aberto, eu não posso fazer outra. Não, pode posso sim. contratar ele, muito... Não, pelo contrário. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Você pode ter 20 contratos ali que ele pode ser intermitente. Sim. E aí ele é chamado hora num, hora no outro. E aí é aquela coisa. Isso é combinado para que você foi chamado, você vai trabalhar naquele período, né? E somente naquele período. Você veja que trabalho adequado, por exemplo, esse que me referi, para trabalhadores que são universitários, para trabalhadores que são, vamos dizer assim, estudantes que precisam de uma complementação de renda. Então eu vou lá fazer esse bico no final de semana, isso vai me ajudar no meu custeio a pagar meus estudos, a me manter. Tá? Para essa pessoa, o trabalho intermitente é ótimo. Agora, eu pergunto, o estudante brasileiro, o estudante universitário nosso, se sujeita a ir lá e fazer serviço de faxina, ou trabalhar de garçom, tá? Ou de ajudante de cozinheiro no final de semana? Tá? Perceba que essa é uma mentalidade que é muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra. Resultado, quem vai se dispor a fazer esse serviço é mão de obra desqualificada. E para mão de obra desqualificada, aí é muito ruim. Porque esse sujeito ele nunca vai saber quando vai entrar dinheiro. E outra coisa, o mais importante para nós, nesse momento, veja, é uma insensatez a questão da Previdência. Porque está todo mundo querendo fazer o quê? Uma reforma da Previdência dizendo que a Previdência tem um déficit, o que é mentira. Foi comprovado agora pela CPI da reforma, que é mentira, a Previdência não é deficitária. Tá? O que há é que o governo mete a mão e tira receitas da Previdência para outras finalidades. Tá? Então nós sabemos que isso, o senhor que entende bem de direito tributário, sabe bem disso. Né? 30% de todas as contribuições sociais, né, vão para as DRU, né, para as receitas, para a desvinculação de receitas da União, a chamada DRU. Quer dizer, isso é um absurdo. Outra coisa, tributos que são estabelecidos com a finalidade de financiamento social, como PIS, COFINS, exatamente, tá, eles não são calculados
na receita da Previdência. Aliás, o Brasil é um dos únicos países do mundo, não vou dizer porque eu não conheço os outros, mas é o único país que eu conheço em que a Previdência custeia o governo e não o governo custeia a Previdência. Veja o que está acontecendo em países da Europa hoje. Itália, Inglaterra. Você tem uma população de gente, Espanha, você tem uma população de gente idosa muito grande. Resultado, a Previdência paga muita pensão. E aí acontece que normalmente ela paga mais do que arrecada. Então o governo desvia uma parte lá do imposto sobre a renda para complementar a Previdência. Ele desvia uma parte do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para complementar a Previdência. Nós aqui não. Nós desviamos a arrecadação previdenciária para complementar, para o governo usar aonde quiser, e normalmente é para autossustento, normalmente ele usa esse dinheiro é para pagar folha de pagamento, é para financiamento da máquina estatal, é para financiamento de campanhas, é para utilização em BNDES, para favor político. Então, infelizmente, o Brasil, nesse ponto, é um país muito atrasado, que tem uma mentalidade muito retrógrada, principalmente nesta questão tributária, né? Então, e aí eu precisaria o quê? Eu preciso de receita para a Previdência. Eu preciso incluir as pessoas na Previdência o máximo. E isso não cumpre essa finalidade. Porque o trabalhador só vai gerar receita para a Previdência naquele período em que ele efetivamente estiver prestando seu serviço. E aí, nesse período apenas, obviamente que isso não vai ser suficiente para depois lhe dar o direito a um benefício previdenciário, por exemplo, ele contar uma carência, aí isso não vai... não teve contribuição aqui, você tem que ter 6 meses de contribuição. E aí se você fica, um mês trabalha, o outro não. Um mês trabalha, o outro não. Escuta, isso não vai contar para ele, não vai incluir o trabalhador na Previdência. Se ele sofrer um acidente, ele vai ficar aí na assistência social e na saúde, tá? E vai ficar para esses dois pontos. E a nossa Previdência também não ganha receitas suficientes para pagar benefícios. Vamos chamar as notícias da semana com a Isis Barros Lourenço e já voltamos aqui com o nosso bate-papo. Boa noite. Então vamos começar falando sobre a Fazenda Rio Grande, que ganhará novas academias ao ar livre para a prática de esportes e exercícios. A Prefeitura recebeu um repasse de R$100 mil para esses novos investimentos na área esportiva. Em evento realizado no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o secretário de Desenvolvimento Urbano do SEDU, Carlos Massa Ratinho Júnior, assinou toda a liberação necessária para os investimentos. Então, a Fazenda Rio Grande ganhará novas academias ao ar livre. Agora vamos para Colombo. A Secretaria Municipal de Saúde de Colombo promove nesse mês o Agosto Azul. O objetivo do movimento é divulgar a paternidade e a participação dos pais nos desenvolvimentos das crianças, além de incentivar o cuidado com a saúde masculina. Serão realizadas palestras em prol da paternidade com o objetivo da conscientização dos pais sobre a sua importância na formação dos filhos. A Prefeitura irá promover ainda uma caminhada em conscientização ao cuidado da saúde do homem, que será realizada no dia 30 de agosto com saída programada para as 9 horas da manhã na Unidade de Saúde São Dimas, que é localizada na rua Presidente Faria, número 43, no bairro Colônia Faria. O local de finalização da caminhada será a Igreja Católica do São Dimas. Agora vamos para Quitandinha e Fazenda Rio Grande. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE, expediu o alerta de despesa de pessoal a 24 municípios paranaenses. Quitandinha ultrapassou 95% do limite, acompanhado da Fazenda Rio Grande, que extrapolou 100% do limite de gastos com o pessoal em 2016. Os municípios são alertados pelo tribunal para que adequem seus gastos e suas despesas com o pessoal não alcancem o limite de 54% da receita corrente líquida. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição Federal estabelece que o Poder Executivo deverá reduzir em pelo menos 20% os gastos com comissionados e funções de confiança. Caso não seja o suficiente para voltar ao limite, o município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se ainda assim persistir a extrapolação,
Os servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso, o gestor terá 2 quadrimestres para eliminar o excedente, sendo 1/3 do primeiro adotando as medidas constitucionais. Agora vamos falar sobre o Estado do Paraná. A falta de previsão de apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, pelos licitantes e a ausência dos estudos que embasaram a fixação dos índices contábeis exigidos para comprovar a capacidade financeira dos concorrentes levaram o Tribunal de Contas do Estado do Paraná a emitir medida cautelar que suspende a concorrência número 214/17 da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. A licitação suspensa visa a contratação dos serviços de identificação de vazamentos nas redes de distribuição de água e de outras ocorrências que acarretem perda de água tratada nas áreas de abrangência da Unidade Regional de Curitiba Sul, com o fornecimento total de materiais e equipamentos pelo valor de, no máximo, R$ 4.923.867. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Agora vamos falar sobre as notícias do blog, começando falando do partido PSDB. A ala do PSDB, que defende o apoio ao governo Michel Temer, pede a Aécio Neves a saída de Tasso Gereissati, do Ceará, da presidência interina da sigla. Os deputados ameaçam deixar a sigla se não for encontrado um substituto. O senador está licenciado da direção do partido desde o estouro do escândalo da JBS e não quer retomar o posto agora. Os deputados que estão contra Tasso farão uma reunião na noite desta segunda-feira, dia 21 de agosto, em Brasília, para comunicar a Aécio sobre a posição. 2 governadores foram chamados, Marconi Perillo, de Goiânia, e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul. Ao menos 10 parlamentares estariam dispostos a sair se o cearense continuar no cargo. Entre eles estão quadros históricos e fundadores da legenda. O grupo que apoia Tasso Gereissati também promete reagir a uma eventual deposição. Agora vamos falar sobre Cornélio Procópio, cidade do Paraná. O prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hanouché, coloca na conta da prefeitura os gastos com a iluminação das ruas de um condomínio fechado de luxo da cidade. Corrigido e com juros, a conta ultrapassa R$ 1 milhão. Foi de Hanouché a iniciativa de propor o projeto que transferia para o erário a obrigação de arcar com a fatura mensal da Copel. A juíza da primeira vara da Fazenda Pública de Cornélio Procópio, Thaís Terumioto, determinou o bloqueio de bens do prefeito, de 5 vereadores, de 13 ex-vereadores, do assessor jurídico da Câmara Municipal, Marcos Amin, e do condomínio residencial Lago do Bosque por terem causado prejuízos ao erário. Agora vamos falar aqui de Curitiba, sobre a vereadora Kátia Detrite. A Câmara Municipal acatou a denúncia contra a vereadora Kátia Detrite, do Partido Solidariedade, e encaminhou para a Corregedoria, que tem até terça-feira, amanhã, para entregar o parecer. Após a divulgação, o parecer será votado em plenário da Câmara, sendo preciso a maioria simples de votos para a instalação de uma comissão processante para investigar a denúncia. Este é o primeiro passo para que sejam aplicadas sanções à acusada, sendo a mais grave delas a cassação do mandato. Kátia foi acusada por ex-funcionários do seu gabinete de pedir parte dos salários para os manter no cargo. Em documento, eles se queixam que a vereadora e seu marido passaram a exigir dos assessores uma contribuição monetária de forma compulsória e com ameaças de exoneração em caso de recusa. Comprovantes de transferência bancária para o parlamentar estão anexados à denúncia. Então, essas foram as notícias do nosso blog Verdade, que você pode encontrar no site www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Pedro Lima agradeceu o desembargador aqui pela resposta, esclareceu a dúvida dele em relação a freelance. Só dou uma dica aí para o nosso amigo jornalista, colaborador Pedro Lima, se for fazer esse tipo de trabalho, faça um contrato. Se, por exemplo, o
teu patrão ou o contratante resolver te contratar e não quiser anotar a tua carteira, como muito bem falou aqui o desembargador, que é necessário anotar, então faça um contrato para você ter pelo menos uma prova documental da prestação de serviço, não dependa só da prova oral. Só acrescentar aqui, ó, Armando Gomes da Silva, boa noite, doutor Rafael. Essa mudança vai melhorar para o trabalhador ou não? Continua acompanhando aí, o desembargador já falou que a alteração não é favorável para o trabalhador. Temos aqui, ó, o ex-prefeito de Campo Magro, Luvanir Menegusso. Seu programa está muito bom, acho muito esclarecedor, trazendo temas que poucos programas abordam e vários outros aqui participando conosco. Gostaria que você falasse um pouco do teu livro. Tem a imagem do livro aí, produção? Se tiver a imagem do livro, pode colocar, tá aí, ó. Quem paga essa conta é um livro de autoria do desembargador Cássio Colombo Filho. Poderia falar um pouco desse livro rapidamente, pois desembargador? Pois não. Obrigado pela oportunidade. E esse livro eu trato exatamente dessas questões dos danos imateriais, os danos morais, né, do assédio moral nas relações de trabalho, que hoje são muito comuns. Né? Para que você tenha uma ideia, doutor Rafael, nós temos hoje na Justiça do Trabalho, o segundo pedido mais demandado é exatamente o pedido de indenização por danos morais. E isso, obviamente, decorre não só de acidentes de trabalho, como de maus tratos ou também de assédio moral. Principalmente o que eu procurei tratar no livro foi o assédio moral organizacional. Porque às vezes a estrutura da empresa já é feita de um modo que seja assediador. Né? Então, umas dicas que a gente dá, porque alguns empresários, o que eu percebo também, eu julgo muitas causas em que há pedidos de danos morais. E eu percebi que a maioria dos empregadores é muito mal orientado nisso. Inclusive a reforma trabalhista agora também, se me permitir, Só para dizer, eu atuo na área civil, eu acho que as indenizações de dano moral na Justiça do Trabalho são bem, se você comparar, muito baixas. Baixas perto do civil, né? Sim, são muito baixas. baixas. Até, por vezes, já comenta essa alteração que teve na CLT em relação ao dano moral aí. Sim, não, e agora eles querem fazer mais baixa ainda. Tabelado. Né? É exatamente o tema desse artigo que eu coloco, desse encarte que eu coloco na atualização do livro. Né? Veja, o que acontece é o seguinte, o dano moral, ele visa, obviamente, um problema que a pessoa tenha tido decorrente de um ato ilícito. Né? Isso não tem como você reparar integralmente. Então, o que ela visa? Ela visa minimizar e compensar. Na verdade, ele tem natureza compensatória, exatamente para compensar um pouco daquela dor. Porque a reparação que uma pessoa passa por ter sido ofendida, por ter sido agredida, por ter sido humilhada, isso não tem como você repor. E aí o nosso direito adota a teoria da reparação integral. Então, o trabalhador, a pessoa que seja ofendida, bateu meu carro, bati o carro, um acidente de carro, né? Ela tem que ser reparada integralmente, tanto em termos materiais quanto em termos morais. Nós, no direito do trabalho, não tivemos isso durante muitos anos. Né? E sempre nos valemos no direito civil, que, aliás, cuida muito bem desse assunto. E aí é por isso que o senhor falou, inclusive, o direito do trabalho ele não lida muito bem com esse assunto e, normalmente, as indenizações que impõe são baixas se consideradas as do civil. Por exemplo, hoje o Superior Tribunal de Justiça, ele não fixa a indenização se eu, Deus o livre, num acidente, matar alguém, tá, vamos dizer, num acidente de veículo, uma coisa assim, não vou nem falar de uma coisa intencional como um crime, num fato intencional como um crime, mas um acidente, um fato realmente casual, como um acidente de veículo, se eu matar alguém, no mínimo, a indenização mínima que vai dar para a vítima ali é de 400 salários mínimos, tá, ou 300 salários mínimos, etc. Né? Na Justiça do Trabalho, se eu pegar uma indenização de 300, 400 mil reais, puta, é uma coisa muito difícil, sabe? Normalmente, assim... Caso quase inédito. Pessoa perde o braço. Não, até no meu livro aqui eu pontuo, eu aponto indenizações até de 1,5 milhão, tá? Mas realmente não é a maioria, não. Às vezes o trabalhador perde um braço, perde uma perna, uma situação gravíssima, que também, num caso de invalidez permanente, no Superior Tribunal de Justiça, a indenização mínima é 300 salários mínimos. Quando na Justiça do Trabalho, você pega em 70, 80 mil, 50 mil. Realmente os valores são, na minha opinião, baixos. E a reforma trabalhista piora. Piora porque ela tabela segundo o salário do trabalhador. Ela prevê que esse trabalhador, então, receba
proporcional ao seu salário, no máximo 50 vezes o salário do trabalhador. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, se sofrerem um acidente num carro, né, o diretor da empresa, que é um cara que ganha 30 mil por mês, e o office boy, ou um motorista que ganha lá mil e poucos reais, né, a indenização máxima do motorista vai ser de 50 mil. E a indenização do diretor da empresa vai ser 50 vezes o salário deles. O cara ganha 30 mil reais, ou seja, é uma indenização que chega facilmente a 1,5 milhão. Mas escuta, como gente, será que eles não valem a mesma coisa? Por que eu vou diferenciar, vou avaliar as pessoas somente pela capacidade de contribuição, de fazer dinheiro, pela capacidade financeira? Não posso. O que eu indenizo é a dignidade da pessoa, é o ser humano. Né? Então a reforma realmente ela é muito prejudicial nesse ponto, e é claramente inconstitucional, inclusive, nesse ponto. Ela não deve ir adiante, tanto que o governo está se propondo a mexer, mas também não vai mexer muito, vai alterar para valor lá de referência lá do regime de benefícios da Previdência Social, aqui também o teto de benefícios da Previdência Social. Um outro ponto da reforma é que ela restringe os danos em ricochete, ela restringe a pessoa do trabalhador, ela tira os danos em ricochete, quer dizer, foi assim, fizeram coisas absurdas. Então, o que eu comparo no meu artigo é isso. Se uma pessoa que está passando no local for indenizada, ela vai ser em valores muito maiores do que o trabalhador, o que nós não podemos admitir. Né? Enfim, o que eu procuro tratar no livro são exatamente sobre essas questões e procuro também aprofundar nessa parte de dar noções de responsabilidade civil em geral. Mais um ponto que eu acho que a gente não pode deixar passar é em relação à justiça gratuita, essa limitação. Qual que é a sua opinião? E também a questão da condenação em verbas de sucumbência, tal, honorários. Olha, eu respondo com uma outra pergunta. Uma pessoa que ganhe 4 mil reais por mês, seja casado, tenha filho, e com esses 4 mil reais por mês, tenha que pagar sua moradia, sua alimentação, seu transporte, seu vestuário, sua saúde, porque não vai ter um plano de saúde, e a escola do seu filho, se essa pessoa ganha 4 mil reais por mês, essa pessoa tem condições de demandar sem prejuízo do próprio sustento? É claro que não. E essa imposição que a reforma põe também, a meu ver, é claramente inconstitucional, porque ela diz o seguinte, que quem ganha até 40% do piso lá, do teto, não é piso, do teto, do maior regime, alguma coisa em torno de 2 mil reais. Quem ganha mais do que 2 mil reais, o teto da Previdência, então, quem ganha mais do que 2 mil tem que comprovar para o juiz, tá, que está em dificuldade. Será que um cara que ganha 4 mil reais por mês e tem todas essas contas para pagar, tem que chegar e apresentar as contas dele para mim, para me comprovar? Quer dizer, escuta, que coisa humilhante. Antes dos anos 80, nós tínhamos uma história do atestado de pobreza. Acho que nós vamos ressuscitar. O sujeito ia na delegacia de polícia, apresentava todas as contas dele e tirava um atestado de pobreza e isso lhe dava direito à justiça gratuita. Né? Quer dizer, isso é um absurdo o que fizeram. Tá? Na verdade, assim, quem declara que não pode demandar sem prejuízo do próprio sustento, está declarado. Isso é beneficiário de justiça gratuita, acabou. Desembargador, nosso tempo esgotou praticamente. Sim. Gostaria de deixar já o convite para você vir numa outra oportunidade para a gente tentar esmiuçar um pouco melhor essa reforma trabalhista, né? São vários pontos, com certeza vamos precisar de mais uns 3, 4 programas aí para a gente falar de tudo. Muito obrigado aí. Eu é que agradeço a paciência dos que me ouviram, espero ter sido claro nas informações e dizer que o Judiciário está tentando se aproximar da população, é por isso que eu estou aqui hoje, vim atender o seu programa e muito meus parabéns aí pela iniciativa de informação que o senhor tem. Então está aí, mais um programa encerrado. Esse programa terá o seu reprise na sexta-feira às 18 horas, também pelo canal 59 HF, pelas nossas redes, Facebook, nosso site. E na semana que vem vamos entrevistar o primeiro chefe do Ciretran, do Detran Paraná. Será o nosso entrevistado. Vamos falar um pouco sobre a legislação de trânsito. Então, uma grande semana, um grande abraço e até segunda que vem.
Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Olá, meus amigos, meus irmãos, que me acompanham todos os dias através dessa emissora, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão do Divino e Sagrado Espírito Santo esteja com todos vós. Nós vamos, daqui a alguns minutinhos, entrar no quadro História da Minha Vida, atender as cartas das pessoas que nos escrevem, pedindo uma revelação e uma orientação espiritual. Estaremos também fazendo a prece dos enfermos. Vá se preparando, colocando um copo com água, um copo de chá, um copo de leite, os remédios, o café que você gosta de tomar lá de televisão, que o bispo vai fazer a prece e a